Boa noite, povo de Deus, boa noite, gente. Que estamos nós para mais um dia de leitura da palavra. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de leitura da palavra, de leitura bíblica. Hoje nós vamos finalizar aí o livro de Atos, que tem sido uma grande bênção. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Jéssica, André, a paz. Kátia, Fabiana, Gabi, boa noite. Elisandra, boa noite. Cláudia, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então nós estamos aqui hoje para finalizar o livro de Atos e continuar aí nesse propósito maravilhoso de leitura da Bíblia até o livro de Apocalipse, assim, Deus nos ajudando todos os dias, né? Deus nos dando capacidade e habilidade aqui em nome de Jesus, amém? Então, daí a gente já vai começar fazendo a nossa oração e começar lendo já em Atos 22. Hoje a gente vai ler do 22 ao 28, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu ver quem tá aí mais com a gente. A Janaína, Simone, a Jussiara, tem a Maria das Graças, já chegou a Custódia, a Terezinha, a Maria, a Cláudia, a Rosana. Deus abençoe. Então vai compartilhando. Aperta aqui, ó, nesse lugarzinho aqui no cantinho, onde tem um aviãozinho, manda para os seus contatos, convida as pessoas para virem assistir também a live com a gente, participar da oração, vai ser bênção para todos que estiverem aqui, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela nos santifica, nos purifica, ela nos renova, nos fortalece e hoje não vai ser diferente, né? Como já tem sido todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Isso! Vai entrando aí e vai compartilhando. Gente, hoje eu fiz uma pergunta lá no YouTube. Se vocês preferem continuar fazendo essa leitura bíblica aqui mesmo, no Instagram, ou se vocês preferem mudar para o YouTube, porque tem muita gente que por não ter acesso ao Instagram ou por não saber mexer no Instagram, tá tendo muita dificuldade para ler a Bíblia, né? E aí eu fiquei pensativa se eu continuo aqui mesmo no Instagram ou se eu passo essa live lá pro YouTube, né, para ficar mais acessível a todos. Então assim, estamos ainda em... Como é que fala? A gente está ainda... Vocês estão votando ainda, né? Estamos decidindo juntos. Então lá no YouTube eu vi que as pessoas ficaram meio a meio. Pastora, eu prefiro no YouTube ou eu prefiro no Instagram, ficou meio dividido. Então eu vou decidir com vocês, porque eu sei que vocês estão aqui todos os dias. Então vocês deixam nos comentários depois aonde vocês preferem, se é aqui ou se lá no YouTube. Amém? Em nome de Jesus? Então vamos fazer a nossa oração para a gente começar a nossa leitura bíblica. Em nome de Jesus. Amém? Então, olha, vocês vão ter que fazer um favorzinho para mim. Vocês vão deixar a sua votação no final. Por quê, pastora? Porque aqui vai sumir esses comentários daqui a pouquinho que terminar a live. E como eu não consigo, né? Que nem a Elaine falou assim, pastora, por que não faz nos dois? Porque eu preciso de ter dois celulares, né? E o meu outro celular não tá muito bom para fazer live, nem do meu esposo. Então eu prefiro num lugar só de boa qualidade, né? Então depois que terminar a live, você deixa lá para me saber o resultado dessa votação. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia na Tua presença de leitura da Palavra. Aqui nós vamos aprender, meu Deus, contigo, com o Teu Espírito Santo. Vamos finalizar, meu Pai, aqui o livro de Atos, que tem sido tão importante na nossa vida, porque aqui nós vemos o início da igreja e aprendemos o que o Senhor Jesus espera da sua igreja, daqueles que o Senhor levantou para fazer a sua obra nessa terra. Continue nos usando, nos abençoando e nos enchendo da Tua presença através de cada palavra. Que possamos estar atentos, meu Pai, em cada versículo, porque o Senhor vai falar muito conosco. Aquele versículo que mais chamar a nossa atenção será o versículo que o Espírito Santo vai estar falando conosco. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Fale muito em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, gente? Vamos lá, então? Vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Atos, agora capítulo 22, o discurso de Paulo em sua defesa. Pega aí a sua Bíblia, pega aí seu marcador também, tá? Para aqueles versículos que te chamarem a atenção, fique atento. É o Espírito Santo falando com você. Você já marca aí, deixa marcadinho. Que mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo ele vai explicar tudinho para você. Amém?
Vamos lá então? Versículo 1. Varões, irmãos e pais. Lembra que Paulo, ele tinha sido preso, né? Ele tinha subido para Jerusalém, ele já sabia que ele seria preso, porque ele tinha recebido a revelação que se ele subisse para Jerusalém, ele iria ser preso, as mãos e os pés, né? Que foi aquela profecia, que as mãos dele ficariam amarradas, os pés dele ficariam amarrados. Então ele realmente foi preso, a visão se cumpriu, a profecia se cumpriu. E quando ele estava ali preso, ele pediu uma oportunidade para falar, né? Mesmo sendo preso, depois de tudo que ele passou, ele ainda pediu uma oportunidade para falar. E agora no capítulo 22 capítulo 22, Marcele. Então, aqui no capítulo 22 são as palavras que Paulo está falando ali, amarrado em Jerusalém. Indo já para a prisão, ele pediu uma oportunidade para dar uma palavra. E olha só o que ele disse aí. Vamos lá então, capítulo 22, versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Persegui este caminho com C maiúsculo, persegui este caminho até a noite, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. E recebendo deste cartas para os irmãos, fui para Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então Paulo falando o testemunho dele, né? Que ele prendia os cristãos. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus o Nazareno, quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, que atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, eu fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobre a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, orava no templo e fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá depressa e sai apressadamente a Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas aqueles que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes, lançando pó para o ar, e Tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele.
E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, tu és romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. Até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Paulo perante o Sinédrio, versículo 30. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais, os sacerdotes e todo o seu conselho. Trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Capítulo 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outras fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, eu sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiqueis também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo, este é o mandado para Cesareia. Versículo 12. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes, e os anciões lhe disseram: conjuramo-nos sobre pena de maldição, e nada provarmos até que o matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vo-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse homem, que tem alguma coisa a dizer-te. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens de me contar? E ele disse: os judeus se concertaram a rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo, mas tu não os creiais, porque mais de 40 homens, dentre eles lhe andando
lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sobre pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenha morto. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, e chamando 2 centuriões, lhe disse: apontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 lanceiros para irem a Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lícias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiveram contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes foram mandado, e trouxeram à noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, e os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. O governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vieram os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Paulo perante o tribunal do governador de Félix. Lembrando que tudo isso daqui Jesus avisou que iria acontecer, que eles estariam, por amor de Cristo, diante dos governadores, né? Sendo perseguidos. Tudo isso aqui é cumprimento do que Jesus falou. Então, Paulo perante o tribunal do governador Félix, capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote, Ananias, desceu com os anciões e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo, e sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas, para que te não detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisermos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lícias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem essas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, como tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me chamaram no templo falando como alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho com C maiúsculo, aqui te chamam seita,
Assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no tempo, não em ajuntamentos nem em alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem, ou digam estes mesmos se acharam de mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. A não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lícias tiver descido, então tornarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, ouviu acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandaram chamar, e falava com ele. Mas, passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, olha o tempo que Paulo ficou preso. Paulo comparece perante Festo e apela para César. Capítulo 25, vamos lá, versículo 1. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E os sumos sacerdotes, os principais dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo com favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria dali para lá. Os que, pois, disse dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações de que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem dos principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus
estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes em seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, junto no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando-se no tribunal, mandei que trouxesse o homem. Paulo perante o rei Agripa. Versículo 18. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram deles que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então, Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que vivas mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizeram, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Capítulo 26, versículo 1. Vamos lá. Aqui é o julgamento de Paulo depois de tanto tempo preso, né? Vamos lá, versículo 1. Depois Agripa disse a Paulo: permite-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que me sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisas incríveis entre vós, que Deus ressuscite dos mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, e excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquele pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebessem a remissão dos pecados e de sorte que os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus e ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é, que Cristo devia de padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Ou seja, está tentando me converter, né, Paulo? Está tentando me converter a Cristo. E disse Paulo: Prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Que coisa, né? Até correndo risco de morte, Paulo está pregando. Está tentando ganhar todo mundo para Jesus. Vamos lá, então? Penúltimo capítulo de hoje, capítulo 27, versículo 1. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessando o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente,
chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa a Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio, e no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelido de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros de que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que, querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do betel e o deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da vossa cabeça, da cabeça de qualquer um de vós. E, havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram
o navio, lançando o trigo ao mar. E, sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre os que deviam encalhar nela no navio. Levantando-se âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali um navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando no navio. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Agora vamos ler o último capítulo de hoje, capítulo 28, finalizando Atos. Vamos lá? Paulo em Malta, versículo 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado numa quantidade de vides e pondo-as no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas Paulo, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e os sararam, e os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de que navegar, nos proveram das coisas necessárias. Paulo chega a Roma, como Deus já tinha falado para ele que iria, e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Versículo 11. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. E chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. Nossa, que difícil. Puteoli, isso aí. Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficassem com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro às praças de Ápio e às 3 vindas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com os soldados que o guardavam. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos deles, eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte, mas opondo-se os judeus,
foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vós ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. Então, no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, os quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-lo à fé de Jesus. Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que diziam, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes e se despediram, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles não a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém, gente? Então, finalizamos Atos. É um livro assim um pouco mais detalhista, né? Tem bastante coisas que a gente não entende muito bem, tem bastante nome difícil também. Paulo é enviado para muitas cidades como prisioneiro, mas é importante a gente prestar bastante atenção, porque agora a gente vai começar a ver as cartas de Paulo enquanto ele estava preso. Então tem a carta, nós vamos ler as cartas aos Romanos, aos Coríntios, né, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Hebreus. Então isso é tudo muito importante, porque a gente viu aqui tudo acontecendo, mas enquanto Paulo ele ficou 2 anos preso, depois ficou mais 12 anos preso na sua própria habitação, depois ficou tendo vários julgamentos, né? Ali eles querendo matar Paulo a todo custo, e depois ele ficou navegando ao léu por 14 dias lá, porque Deus já tinha falado que ele iria chegar até os romanos, iria pregar, que ele não morreria porque ele ainda tinha muito que fazer. Então Paulo ele não estava ali, né, à toa, ele não estava ali só esperando as coisas acontecerem. Deus estava falando constantemente no coração de Paulo, e ele estava escrevendo as epístolas, né, que a gente vai começar a ler a partir de amanhã, aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, né? Então a gente vai começar a ver isso acontecer. E aí você vai lembrar de algumas cidades, porque a gente já leu em Atos, quando Paulo estava nesses lugares, ali preso, aparentemente parado sem poder pregar a palavra, mas escrevendo cartas atrás de cartas, continuando pregando. Em toda oportunidade, Paulo aproveitava para pregar a palavra de Deus. Isso é muito bonito, né? Porque até ali diante do rei, né, que tem um nome bem estranho, Agripas, né? Diante do rei, ele estava contando o testemunho dele já com a intenção de pregar. Isso nos ensina, gente, porque às vezes a gente acha que pregar a palavra é você vir, citar os versículozinhos, né? Porque lá em Salmos diz isso, porque lá em Isaías está dizendo isso. Você acha que isso é pregar? Olha como que Paulo estava pregando. Então ele chegou diante do rei e falava: olha,
Todo mundo sabe a minha história, sabe que eu fui fariseu desde a da minha infância, sabe que eu persegui os cristãos, eu matava os cristãos, eu era isso, eu era aquilo, e eu perseguia na sinagoga. Olha como ele pregava, contando o testemunho dele. Olha como ele pregava para os gentios, ele pregava para as pessoas, contando a sua própria história. Então tem gente que fala assim, eu não ganho alma para Jesus, eu não prego a palavra porque eu não lembro os versículos, porque eu não sei pregar. Só conte a sua história, só conte o que Jesus fez por você, só conte do seu encontro com Deus, só conte da onde Deus te tirou. Já é o suficiente para você ganhar muitas almas para Jesus. Você vê assim que pouco... Paulo, ele fala sobre os versículos, né? Pouco fala sobre os versículos, sobre a lei de Moisés. Ele fala mais da experiência que ele teve ao encontrar com Jesus no caminho de Damasco, e ali ele ficou cego. Aí ele conta que foi enviado para a casa de Ananias, e Ananias deu ali a palavra para ele. Ele conta do encontro dele com Jesus, que Jesus falou, Paulo, Paulo, por que você me persegue, Paulo? E ele fala, quem és? O que eu vou fazer agora? E Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então assim, a gente aprende muita coisa. Claro que é uma compreensão um pouco mais difícil de entender, mas essas coisinhas, gente, nos ensina demais. Paulo ganhou muitas e muitas e muitas almas só contando o testemunho dele. Então conte o seu testemunho, conte de onde Deus te tirou, conte o seu encontro com Jesus, e você vai ver o quanto Deus vai te usar para abençoar pessoas de maneira que você não tem nem ideia, né? Eu já contei isso para vocês, que aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro, que eu tinha um testemunho e eu não sabia que era um testemunho. Não fazia ideia que era um testemunho, né? E aí uma moça perguntou, como é que você veio parar aqui no Rio de Janeiro? Como é que você veio, como é que você trabalha do lado do missionário hoje, né? E como é que foi isso? Como é que você chegou no Fala Amigo? Como é que foi essa história? E aí assim, eu comecei a contar a minha história para ela, né? Da onde eu fui, que eu nasci em Três Corações, fui enviada para Belo Horizonte, ali fui líder de jovens, e eu servi um missionário, contei toda a minha história, né? E aí eu tava indo levar ela para conhecer o Cristo. Ela era de Portugal, ela é de Portugal ainda, né? A Suelen. E aí ela falou assim, pastora de Deus, que testemunho, eu tô tocada. Aí eu fiquei tocada também, porque eu não sabia que era um testemunho. Eu não sabia que tocava corações contar ali como que eu cheguei até o Rio de Janeiro, né? E aí ela falou assim, pastora, pelo amor de Deus, conta esse testemunho para os jovens de Portugal. A senhora precisa ir lá contar esse testemunho. Aí, como não dava pra mim em Portugal, ela falou assim, então faz o seguinte, eu vou fazer uma live, eu vou entrar ao vivo e eu vou colocar a senhora ao vivo pra contar esse testemunho pros jovens. E depois eu fui lá, entrei na live pros jovens de Portugal, contei o que eu tinha contado pra ela dentro do carro e todo mundo retornou, falando, nossa, o seu testemunho, o seu testemunho. Aí eu falei, gente, era um testemunho, eu nem sabia. Então assim, a gente vive experiências com Deus e a gente não entende, gente, que é pra gente lá na frente contar esse testemunho para outras pessoas. A gente passa por luta e vence. Não é pra gente guardar para nós. É pra gente chegar lá na frente e falar, olha, eu fui curada também. É pra você que foi curada de dor de cabeça, é pra você chegar para alguém que foi curado, alguém que está com dor de cabeça, e você apresentar a cura para essa pessoa. E você dizer para ela, olha, eu tinha essa dor de cabeça, eu tinha essa enxaqueca, mas depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou, Jesus me curou, e através da sua vida, aquela pessoa vai ser curada, através do seu testemunho, aquela pessoa vai ser curada, né? Então assim, são coisas um pouco difíceis de compreender, mas muito a gente aprende aqui com Paulo, né? Dessa ousadia dele, da promessa de Deus. Você vê que quem tem promessa de Deus não morre, gente. Eles queriam matar Paulo de tudo quanto é jeito, né? E Paulo firme e forte ali, falou, não, se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas se não for minha hora também, se eu tiver que cumprir ainda muita coisa, Deus não vai deixar eu morrer. Então Paulo, ele foi apedrejado, a gente viu. Ele foi preso diversas vezes, passou fome com toda certeza. Ele ficou num lugar muito precário, né? Eu ainda vou contar um pouquinho sobre isso para vocês mais para frente. Ele sofreu naufrágio. Ele ficou 14 dias sem comer, no meio de uma tempestade, não conseguia ver o sol, não conseguia ver as estrelas, no meio do nada, no meio do mar, as ondas jogando o barco de um lado para o outro. Paulo ali junto com os marinheiros e os presos, né? Então o centurião querendo matar os presos, e aí deram um jeito lá para não matar os presos, para Paulo sair ileso. Aí ele chega na ilha, prega ali na ilha,
ele acende uma fogueira, vem uma cobra correndo do fogo e pica a mão de Paulo, e todo mundo falou, agora ele vai morrer, porque essa cobra é venenosa, não tem como, né? Ele fugiu, ele não morreu na tempestade, não morreu no mar, mas ele vai morrer agora porque a cobra acabou de morder Paulo. E ele só faz assim, ó, lança a cobra no fogo e fica bem. Ai, gente, é muita coisa boa pra gente aprender, né? É confiar no Senhor acima de todas as coisas. Você tem promessas de Deus na sua vida? Então fique em paz. Nenhum mal te sucederá. Em nome de Jesus Cristo. As promessas do Senhor de Jesus vai se cumprir na sua vida. Você pode passar o que passar. Você pode enfrentar o que enfrentar. O diabo pode tentar colocar o veneno dele em você. Mas se você tem promessas de Deus, creia no seu coração que em nome de Jesus Cristo vai se cumprir, porque Deus, ele te guarda. Deus, ele cuida de você. Enquanto a sua missão aqui nessa terra estiver, né, aí por fazer, Deus vai te guardar para que você cumpra o seu chamado. Amém, gente? Nossa, é muita coisa, né? Então, assim, a gente leu muita coisa, muita palavra difícil, muito nome difícil, parece, às vezes, um trava-língua, né? Mas deu para aprender muita coisa, não deu? Coloca aí nos comentários se não deu para aprender muita coisa, gente. Então, faz o seguinte, já tira o print. Tira o print aí para você me marcar, tá? Tirou? Pastora, para que esse print? Para vocês me marcar no Stories e para vocês colocarem lá junto comigo. Coloca aquele confetezinho assim de festa. Aí você coloca, finalizamos Atos. Aí você coloca, eu finalizei. Agora você que tá desde Mateus, você já leu comigo Mateus, Marcos, Lucas, João e agora Atos. Você já leu 5 livros já aí do Novo Testamento. Parabéns, viu? Glória a Deus. E amanhã vamos começar Romanos. Aí a gente vai começar a ver as cartas de Paulo quando ele estava preso, quando ele estava aí lutando pela vida, para pregar a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fico feliz que vocês aprenderam, viu? É muito mais simples do que você imagina. Se você está sentado ali no ponto de ônibus com uma pessoa desconhecida, com uma grande oportunidade de ganhar aquela alma para Jesus, só conta o seu testemunho. Já é suficiente para Deus usar a sua boca para tocar aquele coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma live. Muito obrigada, Senhor, por mais uma revelação, tantas revelações. Por mais que essa parte foi uma parte para na nossa compreensão humana, um pouco difícil de entender. Muitas pessoas tiveram dificuldades de compreender. No final de tudo, Pai, eu sei que ficou bem claro no coração de cada uma o quanto Paulo estava ali sem medo, meu Pai. E mesmo preso, e mesmo correndo risco de morte, Senhor, ele ainda estava alegre de poder pregar a palavra do Senhor com bastante ousadia, sabendo que ele estava fazendo a sua vontade, mesmo em meio à luta. Meu Deus, quantos não têm alegria no seu coração porque estão passando por lutas, meu Pai, e não sente nenhuma alegria? Ah, meu Deus, até mesmo na luta, o Senhor tem vitória para nós. O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra. A gente só tem que fazer a sua vontade, Pai. Nós não temos que nos entregar à luta. Se Paulo desanimasse, depois de ser apedrejado, depois de ser preso, depois de ter falado tanta mentira contra ele, se ele tivesse desanimado, meu Pai, ele não teria sido o apóstolo, meu Deus, ali extraordinário que foi na palavra do Senhor. Não teria nos dado tanto ensinamento. Mas ele ficou firme, Pai. Como ele mesmo diz, em tudo somos perseguidos, mas não desamparados, afligidos, mas não oprimidos. E isso nos ensina muito, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Continue falando em nossos corações, agora, a partir de amanhã, através do livro de Romanos, em nome de Jesus. Aos Romanos, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de todos e levanta pregadores e pregadoras da Tua palavra, que pregam sem medo, que contam as suas experiências com Jesus sem medo, sejam elas grandes ou pequenas, que não tem medo de contar, meu Deus, a sua parte, as suas falhas, as suas dificuldades que tiveram na vida, porque quantos de nós, meu Pai,
chegamos a um nível na nossa vida que nós temos vergonha de contar as nossas dificuldades, nós temos vergonha de dizer que nós passamos por dificuldade, de dizer da onde que o Senhor nos tirou, do lixo mesmo, que o Senhor nos tirou do lixo, o Senhor nos tirou do fundo do poço, e hoje nós estamos aqui pela tua misericórdia, e muitas das vezes nós ficamos com vergonha disso, sendo que nessa história, meu Pai, nesse testemunho, seu nome está sendo glorificado, e o Senhor também está abençoando vidas. Então levanta pregadores, levanta pregadoras, levanta missionários e missionárias, levanta pastores e pastoras nessa live, levanta pessoas que pregam sem medo, que fazem tua obra sem medo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, pois eu abençoo a todos e repreendo desde já toda maldição, repreendo desde já todo mal, porque tudo que Paulo fez ali, ele seguiu certinho, meu Deus, aquilo que Jesus fez. Ele só repetiu aquilo que Jesus fez. E assim também eu repito tudo que Jesus fez, repreendendo a febre da sogra de Pedro, repreendendo os demônios, repreendendo os males, expulsando as enfermidades, em nome de Jesus. Eu digo todos os males agora, todos os espíritos imundos, em nome de Jesus, ouça a minha voz, junta tudo que é seu dessa vida, dessa casa, dessa família, e sai agora para nunca mais voltar, em nome de Jesus Cristo, e que a libertação alcance esse coração, que essa pessoa tenha um verdadeiro encontro com Cristo, em nome de Jesus. Obrigada por mais uma live, dê uma noite de descanso abençoado para todos, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus! Então é isso aí, né? Fica finalizada aqui as nossas lives, era outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Que para fazer a obra de Deus é só repetir certinho o que Jesus fez. Faça o que Jesus fez, que não tem erro. E é em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Glória a Deus? Então é isso aí, gente. Glória a Deus. Amanhã vamos começar Romanos, não perca. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem live lá no YouTube, tá? 7 horas da manhã. Vamos estudar a igreja de Sardes, eu acho, né? Vamos para a igreja de Sardes, em nome de Jesus. Vou esperar vocês amanhã, 7 horas da manhã e 11 horas da manhã na nossa rádio, né? Que a pastora Daniele não sossega. Enquanto eu puder pregar... Gente, antes de terminar a live, muita gente já foi embora, mas só falar uma coisa aqui interessante. O meu projeto de vida de janeiro foi que esse ano eu queria pregar muito mais do que nos outros anos, né? Que eu tivesse força, saúde, disponibilidade e ânimo para pregar muito, muito mais do que eu preguei já em todos os outros anos. E, gente, tá aí a prova, viu? Tô pregando 3 vezes ao dia, todo santo dia, e Deus tem abençoado. Então, assim, é um projeto de vida realizado que eu fiz em janeiro e Deus tá cumprindo, né? Glória a Deus. Então é isso aí. Amo vocês em Cristo Jesus. Aquele abraço da pastora Daniele. Beijão no coração de vocês. Tenha uma noite abençoada e tranquila. Não deixe de me marcar, gente, lá no Stories. Por favor, faça isso pra gente divulgar essa live abençoada. Amém? Beijo no coração de vocês. Deixa depois nos comentários se vocês preferem continuar aqui ou no YouTube. Beijo, gente.